Hello, hello, my dear fifth graders. How are you doing? I hope you are doing just fine. Are you ready to start our English class today? Yep, oh, fantastic. If it's English, it's fabulous. So please grab your teen track number 4, and today we're going to start on page number 29. 29 is our page today. Let's do it. Wonderful. And here we are, page number 29. 29. And here, wow. Teacher, I think I've already seen this. Haven't I? Yes. A gente já viu essa telinha em algum lugar. But what is new today? The interrogative form of the past continuous. How do I ask questions about things that were happening in the past, ok? E hoje, então, a gente vai aprender a fazer a pergunta. Como que eu faço para perguntar sobre algo que estava acontecendo no passado? Muito fácil, meus caros. Olha, o was, you were é o passado do verbo to be. Is, are, am. Lembra? Passado de is, was. O passado de are, were. O passado de am, was. E quando eu tenho o verbo to be, is, are, am, and I have a question, I start the sentence with the verb to be. Então, quando a gente tem verbo to be e é pergunta, a gente começa a frase com verbo to be, não é mesmo? Are you happy? Is she a good student? Am I hungry? E quando a gente tem o verb to be in the past, was, were, is the same. A gente tem de começar a frase com was, you were. Quando eu coloco was, you were lá no começo da frase, pronto, já passei para a forma interrogativa. Olha um exemplo. I was playing, affirmative. I wasn't playing, negative. Was I playing? Interrogative. You were playing, affirmative. You weren't playing, negative. Were you playing? Interrogative. Então você viu? Basta a gente pegar o verbo to be e colocar no começo da frase. E quando a gente vai responder, lembra que eu disse? O que está na pergunta é o que estará na resposta. Por exemplo, se eu falo assim: Were you playing video game yesterday? Were you playing video game yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. E assim por diante. E é isso que a gente vai treinar na aula de hoje. Portanto, let's go, page 29. And here on page number 29, we have a very beautiful cat. And what is it doing? Wow, it's checking the internet. It's checking the networks. Então veja só, você tem um quadrinho vermelhinho aqui sobre uma mocinha chamada Karen Morgan. E a gente vai perguntar se ela estava checando, se ela estava olhando as mídias sociais ontem, entre 6 e 7 da noite. Como nós vamos montar esta pergunta? Olha aí, completem aí na sua apostilinha. Ó. Were you checking? Were you checking your social networks yesterday between 6 and 7 p.m.? Então, olha só, quando eu começo a frase com o verbo to be, no passado, né, porque a gente está falando de past continuous, a gente passou para a interrogativa. Então, eu sempre vou começar com was, you were, a minha frase, para montar a pergunta. Portanto, completem aí no quadrinho vermelho. Were you checking? Então, olha só, na afirmativa eu falaria you were checking. I was checking. But in the question, were you checking your social networks yesterday? Social networks são as mídias sociais. Então a gente está perguntando, por exemplo, were you checking? Você estava checando? Então imagina que eu estou escrevendo para alguém. Então eu estou escrevendo para Karen Morgan. Aqui, ó, a minha telinha do WhatsApp. E daí eu quero saber se ela estava olhando a mídia social dela, né? As redes sociais. Então, were you checking?
E aí, provavelmente, ela vai responder, yes, I was. No, I wasn't. Seguindo, você vai encontrar um outro quadrinho verdinho aí na sua apostila, porque agora eu quero saber o que você estava fazendo. Eu não vou dar uma suposição se você estava checando a mídia social, se você estava comendo. Eu quero saber o que você estava fazendo. Toda vez que eu quero perguntar o que alguém estava fazendo, a pergunta sempre vai ser what. Começo com o pronome interrogativo, what. Se eu quero saber sobre você, eu vou falar, what were you doing? O que você estava fazendo? What were you doing yesterday between 6 and 7 p.m.? Se eu quisesse saber o que ela estava fazendo, então eu substituiria o you e colocaria o she. Então eu falaria assim, what was she doing? What was she doing yesterday between 6 and 7 p.m.? Então, toda vez que eu quero saber o que alguém estava fazendo, sempre vai ser what were you doing? Ou what was she doing? What was he doing? What were they doing? Que eles estavam fazendo. Completem aí, então, nesse quadrinho verde, com what were you and doing, ok? O que você estava fazendo. Se você tem dificuldade, né, se você acha que não vai lembrar, pode colocar a tradução depois que você copiar. O que você estava fazendo, né? O que você estava fazendo, ok? Good. Ok, let's move on, let's move on. Agora, olha só, ainda aí na sua apostilinha, você vai encontrar um resuminho com tudo que o teacher está falando agora sobre a pergunta. Então, olha só, interrogative. Você que tem aquela caneta sucesso de destacar, destaca essa palavrinha aqui, ó, interrogative. Então, observe que na interrogative, sempre a gente vai começar a frase com o was, ou vamos começar a frase com were. Let's see the examples. Look, was I walking the dog last Monday morning? Yes, you were. No, you weren't. Porque olha só, por que ele respondeu com you? Porque imagina, eu estou perguntando para vocês o seguinte, ó. Eu estava passeando com meu cachorro ontem e provavelmente você viu. Aí você vai responder, sim, você estava. Não, você não estava. Por isso que ficou yes, you were. No, you weren't. Então, se eu tenho o verbo to be no passado na pergunta, na resposta também eu terei verbo to be. Vamos ver o que ele está querendo saber sobre o Ed. Look, was Ed watching TV from 2 to 3 p.m. yesterday? Yes, he was. No, he wasn't. Né? Dependendo do que a gente quer responder. Então, olha só, eu coloquei was na frente, coloquei a pessoa, coloquei o verbo e o ing. Então, eu estou passando a frase para a interrogativa. Was Ed watching TV from 2 to 3? Yes, he was. No, he wasn't. Were you shopping all afternoon last Sunday? What, were you shopping? Yes or no? Você foi fazer compras no domingo à tarde? Ficou a tarde toda lá no shopping? Yes or no? Yes, I was. No, I wasn't. Were we sleeping during the film? Yes, you were. No, you weren't. Were the girls playing volleyball during the lesson? Yes, they were. No, they weren't. Então, se é pergunta, a gente vai começar com o verbo to be no passado, ok? Seguindo, olha só, ele dá aquela perguntinha, ele mostra para você aqui, nesse quadrinho verde, aí no finzinho da sua página, como eu faço para perguntar sobre o que outra pessoa estava fazendo. Então, sempre a gente vai usar a pergunta, what were you doing? E daí eu coloco o que eu quero saber. What were you doing yesterday? What were you doing last night? What were you doing last morning? Então, por exemplo, I was studying yesterday morning, né? Eu estava estudando ontem de manhã. Então, sempre que você quer saber o que a outra pessoa está fazendo, a gente sempre vai usar what were you doing? O que você estava fazendo? Tá bom? Bom, vamos seguir mais um pouquinho. Olha só, agora a gente tem esse exercício número 6. E o que ele diz? Olha, last Sunday afternoon,
You were bored at home. Oh, you were very bored. Nothing to do. Você estava lá entediado de ficar em casa. Bored. Ask your friend Paula questions about other friends to check if they were doing something nice. E aí você ficou curioso para saber o que as outras pessoas estavam fazendo lá na casa delas. E a gente precisa montar estas perguntas. Então, olha só. Aqui eu tenho Mike e eu tenho o verbo que é study. Então, olha só. Was Mike studying on Sunday afternoon? Então, você vai precisar começar com o verbo to be correto, de acordo com a pessoa. Como Mike é he, olha só, eu deixei aqui uma colinha do lado para você. Se Mike é he, com he a gente usa was. Então, a gente começa com o verbo to be, coloca a pessoa, coloca o verbo e não pode esquecer de colocar o ing. Was Mike studying on Sunday afternoon? No, he wasn't. He was playing football, ok? Vamos fazer a 1 e a 2 juntos? Então, olha só. A número 1. Tony and Claire. The verb is read and then we have a book. Vamos pensar juntos. Vá respondendo mentalmente as minhas perguntas. Se eu tenho Tony and Claire, what pronoun replaces Tony and Claire? Qual pronome vai substituir Tony e Claire? I, you, he, she, it, we, you, they. Ai, teacher, deu um branco na minha cabeça, eu não lembro desses pronomes mais, hein? Então vamos lá. I, eu. You, você. He, o ele. She, ela. It, lembra, para animal, para coisa no singular. We, nós. You, vocês, plural. E they, eles ou elas. Então, Tony and Claire. I have two people here. Tony and Claire são eles. Então, se eu tenho duas pessoas, a gente vai usar was ou were para nós começarmos a nossa pergunta. Ah, Tony and Claire, they. Se é they, olha só o que o teacher pôs aqui na telinha. Com they, a gente vai usar were. Então, eu vou começar essa pergunta com were. Então, eu vou colocar were, Tony and Claire. Não pode esquecer, se é passado contínuo, past continuous, a gente tem de pôr ing no verbo. Então, como que a gente monta a pergunta? Olha lá. Were Tony and Claire reading a book? Ok? So, were Tony and Claire reading a book? Então, olha só. Comecei com o verbo to be. Teacher, não entendi ainda por que é o were. Porque Tony e Claire são duas pessoas. Eles ou elas. Nesse caso, são eles, né? Tony and Claire, eles. Se eles em inglês é they. E com they a gente usa were para perguntar se eles estavam. E por que eu pus o were aqui e não pus depois? Porque é uma pergunta. Então, na pergunta, o were tem que vir na frente. It's question, pergunta. Então, vem lá na frente, olha lá. Were Tony and Claire reading a book? No, they weren't. They were having cake, okay? So, let's do number 2 together. My cousins. Ih, quem será que são os cousins? Ah, cousins são os primos. Então, os meus primos, e eu vou falar dormindo. Será que meus primos estavam dormindo? Vamos pensar em cousins. Cousins. I, you, he, she, it, we, you ou they? Cousins são eles, they. Com they, a gente usa qual verbo to be? Were. Portanto, were my cousins. E põe o ing no verbo. Olha só. Were my cousins sleeping? No, they weren't. They were checking their Instagram. Okay? No, they weren't. They were checking their Instagram. Então, a gente começou com o verbo to be, pôs a pessoa e pôs o ing. Então, se é questão, a gente começa com o to be, põe a pessoa e põe o ing. Tá bom? Muito bem, gente. Agora, você tem mais 3 frases para fazer as questões.
E agora é o seu momento de pausar a aula de verdade, fazer esse exercício e depois vir pegar a correção. Então você vai ter que continuar fazendo perguntas, tá bom? Pausa, faz e pega a correção. Não entendeu? Anote e fale comigo no dia da nossa live, tá bom, gente? Então vai lá, pensa um pouquinho aí. Pensou? Ai, 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 tem que pausar a aula, hein? Tá. Karen help her mom. Como que você fez aí? Então, provavelmente, para você que fez, tenho certeza que todos fizeram, porque vocês são sucesso absoluto. Karen. Vamos pensar about Karen. Karen, what pronoun replaces Karen? Karen is she. If I have a she as a pronoun, we have was, okay? And if it's question, I must start this question with was. So we have, was Karen helping her mom? Então, se é perguntinha, a gente, olha só, question. Então, tem que começar com o verbo to be. E não pode esquecer de pôr o ing no verbo, porque quero saber se a Karen estava ajudando, ok? So, was Karen helping her mom? No, she wasn't. She was talking on the phone, okay? Number 4, Sam and Velma. And I have do homework. Sam and Velma. What pronoun replaces two people, plural? If I have two people, we have they as plural. And if I have they as plural, as the pronoun, as the subject, we have were as the verb to be here. So what is the question? Were Sam and Velma doing homework? Were they doing homework? Okay. IND in the verb, don't forget that. Quando você está corrigindo, olha cada palavrinha para você não fazer a correção errada, tá bom? And number 5, you clean your room. You clean your room. Let's think about you. With you, we have to use were. And how do I ask this question? Look, were you cleaning your room? No, I wasn't. I was watching a film on TV, okay? Were you cleaning? Look, we start with the verb to be. I write the person and ing to the verb. Remember, it's a question, okay? So, were you cleaning your room? No, I wasn't. I was watching a film on TV. Beautiful. I know you did a very good job. Tenho certeza que você fez e acertou a maioria, tá bom? Se ficou com dúvida, escreve aí num post-it. E daí você fala comigo no dia da nossa live, não há problema algum, tá bom, gente? Ou então me escreve um e-mail também sobre o que você não está entendendo, que daí eu vou direcionando as minhas aulas, tá bom, gente simpática? Para a gente terminar, você tem de pensar agora em um amigo. Pensa no seu melhor amigo lá da escola, sua melhor amiga. Think about 3 things you believe your classmates were doing yesterday from 6 to 7 p.m. Então você vai pensar no seu melhor amigo e você vai tentar adivinhar o que ele estava fazendo das 6 às 7 horas ontem. Das 6 às 7 horas ontem. Das 6 às 7 da tarde ontem. E daí coloca 3 frases na afirmativa sobre o que você acha que ele estava fazendo. Então, por exemplo, eu pensei no meu melhor amigo aqui lá da escola. Então, eu coloquei assim, my friend was making his bed. Que eu acho que das 6 às 7 ele estava arrumando a cama. Aí você vai colocar o que você acha que seu amigo estava fazendo, tá bom? My friend was doing the homework. My friend was playing video game. My friend was walking the dog. Você vai colocar 3 frases na afirmativa sobre o seu amigo aqui, tá bom? E depois, na live, você vai entender por que a gente está fazendo esse exercício aqui. Tá bom, gente? Sensacional? Muito bem. E agora, para terminar, eu deixo você com uma historinha envolvendo, claro, inglês e envolvendo passado contínuo. Olha só, é a historinha de um ladrão meio atrapalhado, faminto, eu diria, tipo teacher se fosse ladrão, claro que, né?
Ele entraria na casa das pessoas em vez de roubar. Imagina, ele foi tomar o café da manhã porque ele estava com muita fome. Aí você, tá certo que a nossa historinha vai terminar com um final feliz, não é? Mas dá uma olhadinha aí, que ladrão atrapalhadinho. Antes da historinha passar, esse é o meu e-mail. Lembre-se que você pode me escrever sempre que você precisar, tá bom? Vamos olhar a historinha? Olha lá o que aconteceu. Hello, welcome to the Practicing English story number 8. Let's get started. There was a girl. Her name was Emma. She was at home. She was sleeping in the bedroom. It was a cold and dark night. It was raining. A thief came into Emma's house at midnight. He wanted to steal Emma's toothbrush. The thief went into the kitchen first. He felt hungry. He decided to eat something. Then he started to prepare a breakfast for himself. He made some noise, so Emma woke up. She heard the noise. She was scared. She took her phone and called the police. Then she walked towards the kitchen slowly. They looked at each other. They looked at each other. And they cried, "Ah!" Emma said, "What the hell are you doing in my house?" The thief said, "I just need a toothbrush, and I am hungry." Emma said, "Okay, take my toothbrush and please wash the dishes." When the police came, he was washing the dishes. And they were all happy. Olha só, e ainda tiveram um final feliz. E na verdade ele só queria tomar o café da manhã, não é verdade? Muito bem. Mas se você fosse o dono da casa, o que você faria? Olha, eu deixaria os policiais levarem o ladrão, tá bom? Bom, quinto ano, essa foi a nossa aula de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula. Um abraço para você e até lá. Bye!